Olá, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Gleam Design. Nesse vídeo daqui a gente vai entender um pouco sobre como construir telas para desktop. A gente focou muito em alguns vídeos aqui do canal em telas para celular e a gente vai entender ao longo desse vídeo como transformar isso aqui que a gente já produziu ao longo do canal aqui com, enfim, um aplicativo de vendas de imóveis para uma versão desktop que seja agradável, que faça sentido, enfim. Então a gente vai entender ao longo desse vídeo como é essa construção. Vai ser um vídeo muito legal e vamos lá? Bom, antes de mais nada, vamos começar aqui. Eu tenho um site muito interessante que é o gsstatcounter.com. Eu falo um pouco dele no vídeo aqui, que eu ensino a criar grids para desktop. Se você tiver dúvida, a gente vai começar falando sobre grids. Eu falo desse site. Se você tiver dúvida, você pode também ver lá que eu falo um pouco mais a fundo dessa criação de grids. A gente vai usar um grid aqui, tá? Mas esse site é muito legal, vou mostrar novamente, porque ele é um site onde você consegue ter a noção de dados de uso da internet ao redor do mundo, tá? Então é muito interessante. E a gente pode ver uma coisa aqui. A gente pode ir navegando e falar aqui, eu quero ver, por exemplo, Screen Resolution Stats, então o tamanho da resolução das pessoas que vêm. E você pode até filtrando pelo Brasil, enfim, e tal, só para desktop. E aí você pode notar que nós temos já, eu vou continuar fazendo aqui o meu filtro, só para o Brasil, tá? E talvez desktop também. E aí ele vai me mostrar algumas dimensões, ó, que as pessoas usam. Ó, Worldwide, Desktop Worldwide, vamos botar Brasil também, que ele vai me dizer do Brasil, Brasil. E aí ele pode me dizer, 29% das pessoas usam um tamanho de monitor de 1366 de largura, 23% 1920 por 1080, que é o Full HD. Enfim, aí você pode ter algumas noções aqui e você nota que o menor de todos de largura é o 1280. 4% da população utiliza esse monitor. É um pouquinho menor. E é interessante quando a gente vai criar o grid, que a gente crie o nosso grid menor, se a gente estiver trabalhando com grids fixos, obviamente, menor do que 1280. E é isso que a gente vai trabalhar. E a gente vai pegar aqui uma resolução padrão aqui, 1366 por 768. A gente pode pegar essa daqui. Nem foi o caso que eu trabalhei aqui. Eu trabalhei com 1440 de largura, que 1440 de largura. É uma percentual menor da população. A gente pode trabalhar com ela também, que é um pouquinho maior, que é 1366, tá? Então, é o que a gente fez aqui, o que eu acabei fazendo. E a gente vai reproduzir aqui. Então, vamos pôr aqui, ó, 1366. Então, vamos até pôr aqui essa mais usada por 768. 768. Já criei um frame aqui, um artboard. Eu vou chamar aqui de tela, para deixar bonitinho. E vamos começar a criação do nosso grid. Bom, eu vou criar um grid aqui. Vamos testar aqui uma coisa. Vamos criar aqui um grid que tenha 72 de largura. Se você tiver dúvida sobre isso que eu estou fazendo, como eu falei, visita o vídeo que eu falo sobre grids, que lá eu ensino a criar um grid muito certinho para desktop fixo, que você vai utilizar muito ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida. Eu uso muito esse formato, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Cria aqui dois grids, duas colunas de 72, 4, 8, 12, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colunas, correto? Vamos botar aqui um Hug Contents. E aí vamos definir aqui o espaçamento entre uma coluna e outra de 32. Olha só, com a coluna 72 de espaçamento, com espaço de 32 entre os itens, eu fiquei com um tamanho de largura de 1216. Se a gente voltar aqui para o Status Counter, você pode notar que está menor, ó. É menor do que o menor tamanho possível. 1216 é menor do que 1280. Então esse grid vai funcionar bem legal aqui. Então vamos já criar aqui layout grid, vamos lá. Eu quero colunas 12, que é o padrão. Quero fixas no centro com 72 e 32. Perfeito, ó. Reproduzimos já o nosso grid aqui que a gente acabou de criar, tá vendo, ó? Perfeito aqui, ó, tudo se encaixando pixel a pixel. É assim que a gente fica feliz. Beleza, então aqui já temos a nossa tela. Eu não vou apagar aqui não, eu vou usar como referência, tá? Então o que eu fiz basicamente? Eu vou deixar o menu por último, que é um pouco mais complicado. Mas eu fui pegando esses elementos aqui e só simplesmente diagramando. E você pode notar no meu exemplo que eu tenho 12 colunas, mas no caso, se eu esticasse aqui para 1216, que acho que foi o mesmo que eu criei, não ficaria tão interessante, sabe? Eu acho que ficou muito largo dessa forma. Então, então teria que pôr a imagem muito grande aqui no canto. Eu não gostei muito de como funcionou desse elemento, então eu preferi
utilizar, mesmo que eu tenha 12 colunas, eu achatei o meu conteúdo no centro. Eu acho que ficou visualmente muito mais interessante, tá? Então você pode ter uma noção aqui, ó, vou dar um Ctrl 0. Você pode ter a noção de como funciona. O Ctrl 0, quando você clica no Ctrl 0, ele mostra o zoom para 100%, ou seja, ele está mostrando tudo no tamanho real das coisas, tá? Então isso é muito importante de ficar de olho na ferramenta do Figma, tá? Então, esse aqui é o 100%, como ficaria você olhando no monitor. E para mim, esse conteúdo mais centralizado encaixou muito bem. Então, é isso que eu produzi aqui, tá? Então, a gente pode ir brincando, ó. Você pode notar que a gente criou 12 colunas, mas não necessariamente a gente tem que usar as 12 colunas. Serve para a gente poder ter uma maior flexibilidade. Olha só que legal aqui. Eu fiz essa quebra desses elementos exatamente na quebra do meio, mas eu poderia ser um pouco mais ousado, ó, jogar aqui, bem numa quebra que não encaixa na de baixo, mas encaixa no meu grid. Eu tenho muita flexibilidade quando a gente trabalha em grids de 12 colunas, tá? Então, muito legal que você explore as 12 colunas de fato quando você criar. Olha só, a gente pode ter uma visualização um pouco dessa aqui, se for o caso. Vou até deixar um pouquinho menor, que eu acho que ficou muito... não dando para ver nada no primeiro scroll, mas olha só, fica interessante desse formato também, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei esses elementos. Então, eu disse aqui, ó, esses elementos eles estão em apenas uma coluna, então eu peguei eles, certo? Vou dar um Ctrl C. E vamos colar aqui no nosso novo grid. Eu vou só simplesmente jogar eles aqui, bem solto mesmo. E aí vamos pegar esse primeiro elemento aqui também, tá? Então temos aqui os dois elementos. Vamos começar a encaixar. No caso aqui do que eu usei, eu não utilizei as duas colunas dos cantos. Então eu não comecei o layout nesse canto, eu comecei ele aqui, ó. Você pode notar bem nessa coluna. Muito importante que você também não fique fazendo assim, ó. Os elementos não devem ter esse formato, tá bom? Que ocupa a borda branca. Na verdade, esse aqui, o gutter, o espaçamento entre as colunas, é para você definir o espaço entre os seus itens, não para você trabalhar com eles até lá. Então é muito importante que você use as colunas mesmo, tá? Então aqui nesse caso, vamos trabalhar talvez aqui, você pode ir testando, botar um pouquinho mais largo, um pouquinho menos, tá? Então, muito legal, e eu particularmente eu vou trabalhar com Auto Layout. Então eu vou pegar esses elementos, dar um Shift A para transformar no Auto Layout. Vou ter certeza que está tudo fio aqui por dentro. Ó, tá funcionando. E aí, esse elemento aqui, que eu vou chamar de texto, tem um outro aqui chamado imagem. Alt A, Shift A também, transformei no Auto Layout. Sempre 32 entre as colunas, certo? Tá? Espaço aqui de 32 entre os itens, porque a gente fez o espaçamento, 32 entre colunas. Então, se estiver sempre encaixando, ó, sempre vai ficar perfeito, tá vendo? Olha só, encaixadíssimo, ó, encaixado no pixel, tá vendo? Então é assim que a gente gosta de trabalhar, né? São as melhores práticas. Aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou botar Fill Container, e esse aqui eu vou botar Fixed, ou seja, depende, vai aumentar aqui o meu negócio dependendo, tá? De qual tamanho. E aqui eu não estipulei direito, é até aqui que vem. Então, olha só, eu vou dizer que aqui podemos fazer assim, né? Vou deixar assim. Pronto, encaixado aqui no pixel. Perfeito, olha só. Então já temos aqui a construção do início aqui da tela. Aí eu posso vir aqui também, produtos relacionados. Eu fiz algo bem simples, tá? Só para a gente ter uma noção de como construir. Vou copiar esses meus produtos relacionados aqui, Ctrl C. Outra coisa importante, né? Vamos pegar a cor aqui do fundo, certo? Tá? A cor correta. O que eu fiz aqui? Joguei para cá. Tá bom. Vamos lá, vamos desfazer esse auto layout aqui. Na verdade, esse framezão aqui inteiro que eu posso desfazer. Na verdade, esse framezão eu vou manter ele, vou deixar 32 entre cada item. E esses dois aqui sim, que eu vou dar um Ctrl Shift G, Ctrl Shift G. E aí agora, olha só que legal, já está funcionando. Então a tática é você sempre reagrupar os elementos que você tem no desktop, na sua funcionalidade aqui para celular, reagrupar e ao invés de deixar um em cima do outro, que é o comum no celular, agrupar lateralmente, ver como se encaixa lateralmente, enfim, fazendo um jogo com os elementos para ver como eles se encaixam. Então aqui, ó, muito legal. Eu vou deixar aqui do mesmo tamanho que eu deixei, né? Olha só. Deixar assim. Já está funcionando perfeito, como eu já botei 32 aqui. Já está funcionando, acho que aqui é 800, tá? Não é 802 não. Ó. E aí eu posso selecionar esses dois elementos aqui, e aí sim botar um espaçãozão entre um e outro, sabe? Para definir seções diferentes, tá bom? Muito legal, como a gente aprendeu aqui então, a fazer mais ou menos uma montagem.
Nesse caso aqui do footer, eu não vou me aprofundar muito nele, só simplesmente vou colar, mas é interessante que você também faça um footer que se encaixe no seu projeto, enfim, que tenha, né, funcione exatamente. Às vezes pode nem ter um footer tão elaborado com tantos links, mas algo mais simplista, tá bom? E aqui, para o menu topo, eu fiz o seguinte, eu peguei aqui um menu, eu deixei, ó, aqui deixou de ser um menu no rodapé e eles viraram apenas um menu hambúrguer, porque faz mais sentido aqui no caso desktop. Algumas coisas você pode adaptar, nem sempre você vai trabalhar com exatamente o mesmo menu nas duas versões, enfim, tá? Então, aqui eu fiz uma adaptada e é o seguinte, eu apenas, vamos construir aqui, eu vou construir aqui desde o zero. Eu peguei esses 3 elementos, transformei eles todos em um auto layout, certo? Esse aqui também, eu vou colar esse aqui também junto. E esse daqui é um elemento com fio. Dessa forma eu consigo fazer com que ele sempre fique no meu canto direito. Aqui eu vou botar um tamanho fixo, onde eu botei 1216, que é o tamanho aqui exatamente do meu, ó. Se a gente pôr uma cor, você vai conseguir ter uma noção. Ó, exatamente do tamanho do meu grid, tá bom? Então esse é exatamente o que eu quero, porque eu quero que o meu menu ele fique centralizado no grid. Então dessa forma eu criei um elemento externo, ó, tô criando aqui esse elemento container menu, tá? E aí aqui ele tem os meus elementos, tá? Da pesquisa, dos ícones, que eu vou chamar aqui de ícones, tá? No menu mesmo e do logo. E aí dentro desse menu, esse menu container, eu ainda vou dar um shift A e ter um elemento aqui por fora mesmo, ó. Aqui eu estava sem borda e aqui sim eu vou chamar de menu. Então aqui, que a gente vai pôr aqui a nossa cor. Tem até aqui, eu já cadastrei as cores, enfim, vou chamar aqui de superfície navbar, tá? E aí, o que eu posso fazer? Aumentar isso aqui infinitamente e centralizar o conteúdo. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Toda vez que eu tiver, eu consigo ter o meu menu aqui exatamente funcionando com o meu grid interno, então ele vai sempre ocupar as dimensões do meu grid, e a borda lateral ela vai aumentar conforme o tamanho da minha tela. Vou dar um Ctrl C aqui e colar exatamente lá no topo e centralizado. Aqui está um 366 que tem que ser um 366, vamos centralizar, olha só, encaixou já perfeito, tá bom? Então essas aqui são algumas táticas que a gente pode usar. Tá aqui um pouquinho maior, tipo demais, 16, tá bom, olha só. Então aqui são algumas táticas que a gente pode utilizar para a gente criar itens desktop. Então sempre utilizando grid de 12 colunas, calculando exatamente e brincando com essas 12 colunas, mexendo para ver o que fica mais interessante, o que não fica, tá? Agora que eu vi, ó, faltou aqui os botões, por isso que eu tava achando que estava um pouco diferente. Vou aproveitar e botar aqui então os botões, né? Eu só vou colar eles aqui nesse grupo. E aqui vamos pôr, ó, Fill Container. Aí sempre vai ocupar toda a altura. Olha só que legal. Pronto, agora sim temos a telinha aqui já concluída. É muito interessante. Dessa forma a gente entende um pouco, né, como a gente trabalha de um elemento que está de celular para desktop, trazendo responsividade, trazendo um layout diferente, mas com os mesmos elementos. Isso é muito interessante. Dessa forma a gente traz sempre versatilidade aqui para os projetos que a gente está trabalhando. Beleza? Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo, e se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Dessa forma você vai sempre saber todos os vídeos que estão sendo postados, não vai perder nenhuma dica, nenhum vídeo, e também vai ajudar o canal a chegar cada vez em mais pessoas, tá bom? Muito obrigado por assistir. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe seu comentário e eu te vejo em algum próximo vídeo aqui do canal, onde vai continuar falando sobre esse mundo do UI, do UX, do Figma. Eu te vejo lá.